Você crê em vitória do outro lado nesta noite? Oh, glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é Deus que abre o Jordão, que abre o mar vermelho, e que se não abrir, você caminha sobre as águas. Ele é o Todo-Poderoso, amém, igreja? Cumprimento-vos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que estamos em pé, e eu vou continuar um pouquinho também, aleluia. Vamos ler o versículo que é a base textual desta campanha, capítulo 9 de Marcos, o versículo 19 apenas. Haja visto que o pastor já leu a introdução da perícope completa, né? Vamos agora fazer apenas a leitura do versículo escolhido para tema desta campanha que se inicia hoje. Diz assim: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Amém? Podeis tomar seu assento, dando glória ao Senhor. Há uma dinâmica no mundo espiritual nesta noite. Você precisa ser participativo. Que bom que você veio, que bom que você rompeu os obstáculos, se moveu no mundo espiritual e veio para adorar a Deus conosco. Nós estamos olhando para este texto e queria muito trazer-vos, fiquei até agora ali dialogando com Cristo a possibilidade da mudança da mensagem nesta noite, mas os louvores que as irmãs cantaram, desde as irmãs, o primeiro louvor, o segundo louvor e o louvor que a irmã Sônia cantou, parece que o Senhor fechou o céu em cima justamente deste texto. É um texto que eu já estava há alguns dias meditando, mas parece que ele não andava. Tem alguns textos que a gente lê e não anda. Estou com uma mensagem em Zacarias para terminar, já faz um ano e parece que o texto não anda. Eu já estava com uma proposta de mensagem sobre este versículo, sobre esta passagem, e não andava. E quando o pastor Davi me passou, eu disse: agora vai ter que ir, ou vai, né? Glória a Deus. Mas olhando para este texto, para esta passagem, nós queremos falar de algumas pessoas que estão envolvidas neste contexto. Jesus está trazendo um envolvimento, claro, mas um envolvimento um pouco maior por causa do momento que ele está passando. Antes de nós entrarmos no texto, antes de nós entrarmos no capítulo 9, no versículo que foi proposto, no tema que foi proposto, nós precisamos entender o que está acontecendo naquele momento, porque há dimensões diferentes acontecendo. Como assim, irmã Alessandra? Se você olhar o início do capítulo 9, você vai entender que há duas dimensões espirituais acontecendo ali. Existe parte da igreja que está com Cristo no monte. 3 discípulos estão com Cristo no monte. 9 discípulos, a outra parte da igreja, está ao pé do monte. Aleluia, glória a Deus. Olhando para este contexto, eu já começo a profetizar sobre a tua vida nesta noite, sobre esta campanha. Eu não sei qual é o contexto que você está vivendo, se você está vendo, visualizando a glória de Deus sobre o monte, ou se você está sendo automaticamente ferido, você está sendo automaticamente sendo incitado ao pé do monte. Como assim, irmã Alessandra? Sim, a palavra de Deus vai dizer, ela inicia dizendo que Cristo está com Pedro, Tiago e João, levou eles acima do monte para um momento de oração. Neste momento de oração, Marcos vai dizer, acontece algo glorioso que nós
nós aprendemos em algumas lições do trimestre passado na EBD. Cristo se transfigura, o Cristo homem vai se apresentar diante dos discípulos antes da sua encarnação, e também vai apresentar o que ele vai ser após a sua ressurreição. Parte da igreja de Cristo está tendo uma possibilidade gloriosa, maravilhosa, de participar, de ver, de receber, de vivenciar a glória do Cristo ressurreto. Aleluia. Tanto que Pedro fica meio bobão, não sabe o que dizer, mas ele precisa dizer alguma coisa, e ele diz: não vamos sair desse lugar não, porque esse lugar está gostoso demais. Vamos fazer algumas tendas aqui para você, para Elias, para Moisés, e vamos ficar aqui. Pedro está querendo ficar, mas tem um detalhe: a outra parte da igreja ficou no pé do monte. Aleluia. Eu preciso abrir um parênteses antes de nós chegarmos no tema nesta noite. Eu não sei qual é o período, qual é o tempo, qual é a estação que você está vivendo. Possa ser que você está vivendo a estação de estar em cima do monte, mas possa ser que, como igreja, o teu amigo do lado, o teu irmão do lado, ele está ao pé do monte, enfrentando desafios, enfrentando lutas que ele não está conseguindo sobreviver a elas, que ele não está tendo respostas a essa circunstância, e você está vivendo o sobrenatural. Você não está vivendo o sobrenatural à toa, você não está vivendo o sobrenatural à toa, você está vivendo o sobrenatural porque você precisa descer e se unir à igreja que ficou ao pé do monte e ajudá-la a se levantar. Nós já ministramos em um dia de culto de oração aqui sobre Isaías capítulo 28. Eu acho interessante o versículo 24, 25 principalmente. Isaías começa essa parábola, é uma parábola, eu visualizei duas parábolas em Isaías, a parábola que está no capítulo 28 e uma parábola no capítulo 5. Isaías inicia e ele vai chegar a um contexto, a uma decisão, que quem está cuidando da lavoura é o agricultor, e o agricultor sabe o que está fazendo. João vai dizer na sua carta que Cristo é o agricultor, aleluia. E ele começa dizendo assim: olha, o agricultor, ele não fica o tempo todo fazendo sulcos. Quem já foi da roça sabe, né? Ele não fica o tempo todo cavando buraco na terra. Ele também não fica o tempo todo arando a terra. O que você quer dizer, irmã Alessandra? A Bíblia está falando de fases. A Bíblia está dizendo: existe fases, existe processos, existe o que muitos pregadores dizem, viradas de chave. Sim, existem momentos, e Deus não fica só batendo em você, não. Deus não fica só furando a terra, Deus não fica só arando. Ele está dizendo: tem momentos, tem fases, tem estágios, entenda eles. Possa ser que hoje você está ao pé do monte, mas chegou o dia que Cristo vai descer do monte e vai se encontrar com o teu problema, com a tua necessidade, com a igreja que ficou e que está sendo desafiada. Aleluia. O pastor Davi disse que amanhã é feriado, pode ir até meia-noite. Oh, glória. Aleluia. Eu estou olhando e eu estou vendo principalmente dois assuntos principais nesta passagem. O primeiro é a igreja, representada pelos discípulos. O segundo é o Pai, a necessidade, que pode estar sendo representada pelo ímpio, por mim, por você que veio aqui nesta noite à procura de uma solução, de um milagre.
Eu não sei se vocês estão percebendo. Essa semana nós já vimos entrar aqui na igreja pedindo ajuda 3. Orávamos segunda-feira de manhã, um homem passou, viu que havia movimento na igreja, ele bateu, entrou, pediu para orar por ele, aceitou Jesus em desespero. Nós vimos o pastor atender uma pessoa terça-feira, vimos ele atender outra pessoa que entrou hoje, chorando, gritando, em desespero. Eu estou olhando e eu estou vendo que no contexto apresentado de Marcos 9, a igreja está passando por um momento de ausência de poder e de autoridade. Os 9 discípulos que ficaram no pé do monte, algo está acontecendo na mente deles, que está anulando Marcos capítulo 6. Porque eu estou olhando para Marcos capítulo 6, se não me engano, versículo 7. Cristo está chamando os discípulos, e está chamando de 2 em 2, e está dando autoridade e poder, e está dizendo: vão lá, coloque as mãos sobre os imundos, sobre os que estão possessos, e liberte-os. O versículo 13 do mesmo capítulo 6, nós vamos ver a operação dos milagres. Marcos 6 e 13, olha aí, e expulsavam muitos demônios. O que aconteceu do capítulo 6 para o capítulo 9? Eu olhei para o texto e fiquei me perguntando o que mudou na igreja do capítulo 6, que expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Há 2 cenários neste texto de Marcos 9, e o cenário da igreja é um cenário de uma igreja que perdeu a direção, a visão do poder de Cristo. E Cristo, quando ele chega e se apresenta, os estudiosos, na sua grande maioria, das Bíblias que eu tenho, dos comentários que eu tenho, na sua grande totalidade, eles dizem sim, a fala de Cristo sobre a geração incrédula atingia a todos, mas especificamente os discípulos. Sabe por quê? Porque ele teve uma conversa lá com Elias e Moisés. E no corpo de Cristo, ele estava ciente que a hora dele estava chegando. Ele tinha pressa que a igreja que ele estava formatando desde o início do seu ministério estivesse pronta para fazer tudo o que precisava ser feito. E quando ele chega ao pé do monte, vê aquela situação, um aglomerado de multidão, um aglomerado de pessoas, de repente um com a voz mais altiva que o outro, um questionando, um empurrando, ele chega e pergunta: o que está acontecendo aqui? Qual o motivo deste barulho? Qual o motivo que a parte da minha igreja está aqui sendo colocada em aperto, colocada na parede? Aí o pai do menino se apresenta com a causa. Eu trouxe uma causa, e a sua igreja não teve autoridade para resolvê-la. Eu estava lendo esses dias, eu falei: qual livro eu vou ler agora, pai? Ele falou: vai ler Malaquias. Eu fui ler Malaquias. Quando eu lia Malaquias, entrou uma mensagem no meu coração, e eu disse: não me deixa pregar essa mensagem em lugar nenhum, não, Jesus, tem misericórdia de mim. Quando eu olhava para Malaquias, eu via, o Espírito Santo me disse: depois da maior questão do povo sobre idolatria, que foi curada com o cativeiro,
Mas o povo ficou ainda com um nível de insatisfação. Uma religiosidade oculta, uma espiritualidade oculta, fraca, frágil, inexistente, a ponto de haver um jogo de perguntas e respostas que Malaquias, como profeta, está fazendo para a igreja, e a igreja está ainda perguntando: onde erramos? Onde pecamos? Por que estão nos acusando se nós estamos fazendo culto direitinho? Estamos vindo de terça, de quarta, de quinta, de domingo. Aonde nós erramos? Está tudo nos conformes. Mas as respostas não são nada satisfatórias. Deus está respondendo: o sacrifício, o culto, a prestação de adoração, elas não estão sendo recebidas, porque elas não estão sendo entregadas dentro da dinâmica do mundo espiritual, do poder que precisa ser entregue. E eu estou olhando para a parte de uma igreja de Cristo que está precisando de alguns ajustes. E o texto vai nos revelar esse ajuste, e eu não posso fugir, eu sinto muito. Eu queria já entrar para o negócio do oba-oba e do glória a Deus, mas a palavra precisa trabalhar alguma coisa dentro de nós. O texto pede isso, não sou eu, é o texto que pede. Jesus chega e Jesus trata a primeira temática, a primeira dificuldade, e a dificuldade é incredulidade. Lucas, no capítulo 9, ele vai um pouquinho mais além. A fala é: incrédulos e perversos. Mateus vai abrir um pouco essa situação e vai dizer: é por causa da falta de fé. E ele não vai determinar, ei, pega comigo aqui, porque é algo de Deus nesta noite. Deus não está determinando um parâmetro que você não possa alcançar. Ele vai determinar um parâmetro pequeno, do tamanho de um grão de mostarda. Ele não usou a semente do abacate, que é grandona, não. Ele foi lá na semente menor que tinha, de um grão de mostarda. Se houver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, esta igreja será uma igreja que poderá viver milagres. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: está faltando essa dinâmica na igreja, a dinâmica chamada fé. Mas a fé na coisa certa, a fé no lugar certo, a fé em mim, aleluia. Porque possa ser que com as atividades, possa ser porque já pregamos bastante, porque já dirigimos bastante, já cantamos bastante, a gente acha que a gente já não precisa mais orar tanto, nem jejuar tanto, nem buscar tanto, nem exercitar tanto a fé. E aí causa o que ocorreu na igreja que ficou ao pé do monte, causa um certo comodismo, uma certa estabilidade. E aí de repente, quando a necessidade de mostrar, de agir no mundo espiritual, nada aconteceu. O pastor falou terça-feira sobre Sansão. Mas nós não vamos pegar Sansão, vamos pegar Paulo, que vai falar de Moisés. Ele vai dizer: Moisés desceu do monte com a glória. A glória era tão grande que ele precisou cobrir o rosto para que ninguém visse, para que conseguissem olhar para ele. Mas de repente, o brilho já não estava mais lá. O brilho se foi.
Porque o brilho precisava ser cultivado. Cultivado aonde, irmã Alessandra? Cultivado sobre o monte da presença de Deus. Aí Paulo vai dizer, nós não somos mais como Moisés, com o rosto encoberto, para não aparecer que a glória se foi. Não, nós somos uma igreja que precisamos viver diariamente, constantemente, a ação no mundo espiritual, para que todos vejam a glória que está em nosso meio, a glória que está na tua vida, a glória que te envolve. Mateus vai dizer, olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, era só isso que precisava. Vocês iam mandar para qualquer monte se mudar de lugar e ele mudaria. Cristo está parametrizando, e não é sobre quantidade, é sobre onde estamos colocando a nossa fé. Uma fé sadia ou uma fé adoecida? Uma fé que confia ou uma fé que coloca as próprias mãos? Uma fé que espera ou uma fé que não consegue esperar e que já vai tomando atitudes? Uma fé que crê e que alcança ou uma fé que já se desespera e toma decisões precipitadas? Ele continua dizendo à igreja que ficou ao pé do monte, que está sofrendo. Ele continua dizendo, sabe o que mudou também para vocês? Ele vai dizer no último versículo, sabe o que mudou? A oração mudou. Os discípulos vão perguntar, o que aconteceu de diferente do capítulo 6 para cá? O que mudou? Se antes eles se sujeitavam a nós e agora eles não se sujeitam mais. Jesus vai dizer, este tipo de demônio, esta casta, estes demônios, eles só saem com oração. Não é pouca oração, é oração constante. Não é oração somente quando você está em uma campanha. Não, é vida de oração constante. Cristo está arrumando alguma coisa que precisa ser arrumada na igreja, para que ela volte a ser uma igreja que vivencie milagres. Cristo nesta noite está chamando a nossa igreja, a igreja do cedro, através da palavra, para que vocês continuem vivenciando milagres. Nesta campanha eu preciso trabalhar na fé de vocês. Vocês precisam trabalhar sua vida espiritual na oração. Agora nós vemos também Jesus entrando no cenário do Pai, o cenário do problema. Eu acho interessante como Jesus chega no cenário do problema. Depois dele tratar com os discípulos, falar alguma coisa, o moço se apresenta, diz para ele, ó, é meu filho. Eu acho interessante que Lucas vai trazer algo um pouquinho mais profundo. Ele vai dizer, é meu filho, meu único filho. O que isso muda, irmã Alessandra? Muda a temática do envolvimento, muda a temática da circunstância. Porque quando ele diz, é meu único filho, ele está dizendo, é só isso aí. Não tem outro. Se você não me ajudar, se não haver uma solução para este menino, eu não tenho outro. Se não houver uma solução para esta causa, não tem outra. É a impossibilidade. É tudo que eu tenho de
continuação de herança, de promessa, de benefício. É tudo que eu tenho, é este menino. Mas este menino está possesso. E a sua possessão vem acompanhada com uma doença. Uma doença que deixa ele mudo. Uma doença que deixa ele surdo. Vem acompanhado de ataques possessos, epiléticos. Ele se debulha ao chão, ele range os dentes, ele fica rígido, ele baba. É algo totalmente, é uma aberração, é algo totalmente incontrolável. Aquele homem está expressando toda a sua necessidade, toda a sua dor, toda a sua angústia, mas ele está expressando para quem ele sabe que tem o poder para resolver todas as coisas. Eu acho interessante porque nós temos a mania, irmãos, ou será que sou só eu? Nós temos a mania de queremos resolver tudo, de queremos esperar pelo momento mais crucial, mais difícil, aonde não tem jeito. Irmã Alessandra, o que você está dizendo é Bíblia. Nós vamos ver aquela mulher com fluxo de sangue, e ela gasta tudo que ela tem, com médicos, com a humanidade, com os recursos, com as condições humanas. Quando ela não tem mais recurso, quando quebra tudo que ela pode fazer com suas próprias mãos, ela entra num âmbito, no mundo espiritual que Deus gosta, e Deus gosta muito. Que âmbito é, irmã Alessandra? É o âmbito da dependência. É isto que este homem está dizendo: eu dependo deste milagre. Não há outra solução para mim, porque eu não tenho outro filho para depositar a minha geração. Eu não tenho outro filho para depositar a minha herança. Se eu tivesse, eu estou parafraseando, conjecturando, se eu tivesse de repente outro filho, eu poderia colocar neste outro filho a expectativa de que a minha genealogia seria continuada, de que eu teria um cuidador, de que eu teria alguém que administrasse a minha casa, que cuidasse de mim na velhice. Mas ele chega diante de Jesus com total dependência, porque os recursos se esgotaram. E parece que quando os recursos se esgotam, irmão Gilvan, parece que a gente fica, perdão do termo pejorativo, a gente fica nu diante de Deus. Cai tudo, quebra tudo, a gente se prostra e diz: ou você entra nesta causa, ou encerrou para mim. Só Jesus tinha solução para aquele pai. Só Jesus tem a solução para você aqui nesta noite. Ele é o refrigério, Ele é o caminho, Ele é a solução dos teus problemas. Então eu estou olhando para este pai, e a primeira característica, a primeira ação que eu vejo na vida dele é uma ação de dependência. Ele está dizendo: eu dependo de você totalmente. Eu acho interessante, irmãos, que Jesus vai dar uma resposta, e uma resposta um pouco, no mínimo, intrigante. Porque quando o menino chega diante de Jesus, ele já reconhece o poder e a autoridade, e o demônio já se manifesta. E enquanto o menino está quebrando tudo, está espumando, Jesus vira e Jesus diz: não, antes de tratar com ele, eu preciso curar o pai.
antes de tratar a causa do problema que você trouxe aqui nesta noite, o Espírito Santo está te dizendo: eu preciso tratar com você. Eu preciso conhecer você primeiro. Eu preciso conversar com você primeiro. O menino está se debuxando lá no chão. Jesus vira para o pai e diz: olá, tudo bem? Quanto tempo faz que o menino está nessa situação? Você acha que Jesus precisa perguntar isso para você nesta noite? Mas ele está indo na contramão do que as heresias, do que os falsos filósofos vão dizer, que ele é um Deus impessoal, que ele só nos criou e sumiu, deixou nós à mercê dos problemas e das dificuldades. Não, ele está provando, ele está te dizendo nesta noite: eu sou um Deus que se preocupa contigo, com o que você está passando, com o que você está vivendo. Eu não só vou operar o milagre nesta noite, mas eu vou tratar o teu interior, eu vou curar o teu interior, eu vou curar a tua mente, eu vou curar as tuas mazelas, eu vou curar as tuas tristezas. Eu vou tratar primeiro com você. Pastor Davi, parece só uma perguntinha. Faz só uma perguntinha para ele jogar, pastor Júlio, tudo para fora. Me lembro um dia o pastor Davi, eu nem conhecia ele, nem Mandu, estavam lá, né, no coque. Eu estava só esperando alguém chegar e fazer uma perguntinha para mim, porque eu precisava botar tudo para fora. Sobre o chamado, sobre as dúvidas, sobre as questões. Depois eu fiquei até com vergonha. Eu falei: meu Deus, o que o pastor Davi ficou pensando de mim? Não é nem meu pastor. Estava no Santiago. Mas aquele pai só estava esperando alguém que lhe desse uma única atenção. Alguém que se preocupasse com ele, antes de se preocupar com o problema que ele estava apresentando. Jesus perguntou: faz quanto tempo que teu filho está assim? Conversa comigo. Eu vim conversar com você nesta noite. Eu vim ter relacionamento contigo. Antes de chegar no teu problema, eu preciso chegar em você nesta noite. Ele está perguntando quanto tempo. Aí o homem, solta. Nossa, ele está assim desde menino. Era a resposta, mas ele continuou. Ele está assim desde menino. Olha, a gente está sofrendo com ele. Ele precisava expor a dor dele. Ele precisava jogar para fora o sentimento que estava dilacerando o coração de um pai. Faz tempo que ele está assim, desde quando ele nasceu. Eu não vi meu filho perfeito um dia. E pior, ele quer se matar. Quando ele vê uma água, ele se joga. Quando ele vê um fogo, ele se joga. Eu estou desesperado. Uma pergunta que se responderia apenas com um sim ou com um não, ou com um faz tempo, se transformou num discurso de necessidades, num discurso de acontecimentos impróprios, de acontecimentos que deixava aquele pai desesperado. É meu único filho, ele tenta se matar, ele se joga, ele se estrebucha, e Jesus está lá, olhando para a cara do pai, conversando com o pai. E o menino está lá, no chão, rodopiando. Imagine aquela cena que o diabo pega alguém, né? E você simplesmente não está olhando para aquilo e está conversando com o pai. Está dizendo: daqui a pouco eu chego em você aí, porque agora eu estou deliberando cura aqui. Eu estou resolvendo essa questão aqui primeiro, depois eu chego ali em você. Porque não adianta Deus nesta noite resolver o teu problema e não curar você.
Não adianta Deus nesta noite resolver uma questão e não curar o que está dentro de você. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para você. Você não trouxe só o seu problema para Deus resolver. Você trouxe a sua vida para Ele transformar, revestir, curar. Aí nós já vamos terminando. Eu estou olhando para o homem. E aí, ele pergunta para Jesus: olha, se você puder fazer algo por nós, por mim, pela minha família, por favor. Aí Cristo responde para ele: se eu puder, é você. Se você crer, vai acontecer. Essa foi a parte, pastor Júlio, que mais me intrigou. Porque ele vai dizer: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É um pouco paradoxal, é um pouco como eu creio e agora eu sou incrédulo. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. São coisas assim que a gente fica perguntando: Deus, me dá uma iluminação aí, me esclarece. Esses dias fomos pregar em Bombinhas e o Senhor desceu ao meu coração o texto de Raabe. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo me perguntou: por que será que deram a ordem para ela colocar na janela que eles entraram, na mesma janela que eles saíram? Vocês já perceberam isso? A ordem dos discípulos dos dois espias eram: coloca o cordão de escarlate na mesma janela que nós entramos e na mesma janela que nós saímos. Eu fui até o momento da mensagem com isso, perguntando para Deus. Que revelação, né, ou iluminação, eu nunca sei o que dizer, Ele me daria. Lá na hora Ele me deu. E eu fiquei olhando para esta parte deste versículo. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E olhando para o cenário que aquele pai está vivendo, algumas coisas me vieram à mente. De repente é o cenário que você está vivendo, e eu vou falar apenas 2 ou 3. O primeiro cenário é o tempo. O tempo está judiando dele. O tempo está judiando da fé dele. O tempo está fazendo com que ele veja o menino crescendo, crescendo, crescendo e só piorando. O tempo judia. O tempo da espera nos esmaga. O tempo da espera vai minando a nossa fé, vai minando a nossa convicção, a ponto de a gente se perguntar: será que ainda vai acontecer? Aquele homem está sendo minado pela circunstância do tempo. O tempo está tirando toda a sua fé, toda a sua crença, toda a sua convicção. Ele está dizendo: eu creio, mas me ajuda nessa minha incredulidade, porque o tempo está apagando a minha fé. Eu estou esperando há tanto tempo e nada aconteceu ainda. Eu estou olhando para aquele homem e no contexto, ao pé do monte que ele está vivendo, a sua fé está sendo abalada pelas palavras que ele está ouvindo. A palavra que ele está ouvindo é um bando de religioso, um bando de escribas dizendo: este Cristo é falso, este evangelho é falso, esta igreja é falsa, estes apóstolos são falsos. Ele está sendo conturbado com tanta informação, com tantas vozes ao seu derredor dizendo: você não sabe, mas você não está no caminho certo, você não está na direção certa, você acha que tem chamado, mas não tem. São vozes que estão falando na cabeça daquele pai, e ele precisa calar estas vozes, porque senão a sua crença a sua fé não vai alcançar o milagre. Você nesta noite precisa calar estas vozes.
as vozes que estão dizendo mais uma campanha, as vozes que estão dizendo de novo na igreja, as vozes que estão dizendo orando de novo, buscando de novo, louvando de novo, aqui de novo. Cale essas vozes e ouça apenas a voz de Cristo dizendo: ei, da mesma maneira que você saiu de casa crendo, continue crendo. O cenário mudou, a menina está morta, mas continue crendo. Logo, logo eu chego lá, e para mim ela não está morta, ela está apenas dormindo. Aleluia. Aí outra coisa que está inundando a mente dele, que está confundindo ele, é justamente isso. A igreja de Cristo que ficou ao pé do monte não teve autoridade para executar o milagre. Em meio a todas essas circunstâncias, ele olha para Cristo e diz: eu creio, mas o cenário que eu estou vivendo está me deixando incrédulo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Eu não sei qual é a causa que você trouxe para apresentar diante de Cristo nesta noite, mas Ele está dizendo pelo Espírito Santo: não deixe que as circunstâncias suguem a sua confiança em mim, porque você trouxe o problema para o lugar certo, para a pessoa certa, no momento certo. Vamos ficar em pé? Aleluia, 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 aleluia. Eu quero orar por você que vai começar esta campanha. Eu quero orar por você que está se movendo com fé nesta noite, e você trouxe para diante, aos pés de Jesus, a sua causa impossível. A palavra de Deus já foi deliberada nesta noite. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Ela te garante: Jesus está descendo do monte, aleluia, e Ele vai te encontrar ao pé do monte, aleluia. E Ele tem boas novas para te entregar nesta noite. Venha para frente que nós vamos orar. Os obreiros estão aqui preparados para isso, irmãos. Eles estão orando todo dia, das 6 às 7. Eu chego aqui, eu não vejo quem está aqui, mas eu só ouço eles orando, indo embora, e a gente continua aqui também. Então eles estão cheios do Espírito Santo de Deus para impor as mãos sobre você, e o milagre vai acontecer. Pode vir, porque nós vamos orar. Aleluia. Levando o teu impossível até o pastor Davi, não, levando o teu impossível até Jesus. É Cristo nesta noite, não sou eu, não é o pastor, não é o homem. A dependência nesta noite está em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. A cura no mundo espiritual nesta noite, para a tua mente, para as tuas emoções, aleluia. Isto está muito forte aqui nesta noite. Deus está dizendo: eu estou derramando um bálsamo de cura em você primeiro. Estou tratando suas sequelas, suas cicatrizes, mas logo, logo eu chego aí no teu problema. Logo, logo eu vou tratar com a tua causa, mas primeiro eu preciso deliberar uma unção, um óleo, uma graça sobre a tua vida. Vem, 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 são só esses movimenta a tua fé. Faça como aquele homem: eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha incredulidade nesta noite. Aleluia, eu estou crendo numa unção de cura nesta noite. Eu estou crendo que o Senhor deixou, não só acima do monte, mas ao pé do monte, uma igreja poderosa, valorosa, forte. Aleluia. Nós vamos orar.
Enquanto nós oramos, os irmãos estão impondo as mãos, estão orando por você. Tenha fé, se una à fé do irmão que está impondo a mão sobre você. Multiplique a sua fé nesta noite e alcance a vitória que você tanto deseja neste primeiro dia de campanha. O Senhor não precisa esperar para o último dia. O Senhor tem milagre agora, é já, é hoje. Espírito Santo, Deus de poder, Pai de eternidade, estamos aqui na Tua presença, estamos falando contigo, estamos, ó Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Fomos impactados, fomos cheios pelo poder da Tua palavra, Senhor. Há uma dinâmica no reino espiritual nesta noite, Senhor. Esta igreja está aqui porque são vidas que precisam ser curadas no seu interior. Trouxeram causas impossíveis, causas que eu não tenho poder, causas que nós não temos ação, nós não temos poder, mas aqui está o Todo-Poderoso, aqui está o Todo-Poderoso, aqui está o Todo-Poderoso, aqui está o Todo-Poderoso, aqui está o Deus que tem poder para fazer nova todas as coisas. Aqui está o Deus que tem o poder de chamar a existência aquilo que não existe. Aqui está o Deus que tem o poder de trazer o teu processo que está por último, ele será o primeiro. Aqui está o Deus que tem o poder para curar, para resolver os dilemas. Ele é o Todo-Poderoso. Creia, tenha fé, se entregue a Ele, se posicione diante dEle, porque há uma unção de autoridade sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus.